continuação da live, deu um pico de energia agora, caiu a energia, mas falando da intervenção militar no Rio de Janeiro, você aprova ou não? Muita gente é a favor, mas também tem muita gente contra. Eu particularmente tenho minha opinião a favor, mas de uma forma completa, né? E não de uma forma política. A intervenção ela tem que ser feita, aliás, ela já deveria ter sido feita faz tempo, não é de agora que o Rio de Janeiro passa por essa luta. Eu vou passar mais uma vez a reportagem do Cid Moreira e do falecido Marcos Rezende falando sobre a situação do Rio de Janeiro, e veja que o problema no Rio de Janeiro não é um problema que acontece hoje, não. Há tempos o Rio de Janeiro vem passado por essa luta, por problema de violência. E todos os governos, a situação ela tem sido empurrada com a barriga, vamos dizer assim, e não resolvem a situação. Veja essa matéria. O comando da Polícia Militar do Rio deve anunciar até o fim da semana que vem o que pretende fazer para acabar com os arrastões nas praias da zona sul da cidade. Neste domingo, o Fantástico mostrou o drama e o desespero de milhares de pessoas. São imagens impressionantes. As gangues de praia transformaram o Domingo de Sol num pesadelo. Ipanema e Arpoador. Essas são duas das praias mais procuradas do Rio. Áreas nobres, onde cariocas e turistas tentam tomar um banho de mar tranquilo. Mas quem veio aqui ontem não teve um encontro com a paz. Teve um encontro com o medo, o pânico, o desespero de se ver indefeso no meio de gangues que roubaram, assaltaram e espancaram quem tentou se defender. É uma parede humana de assaltantes. Eles caminham tranquilos, certos de que vão agir livremente. A correria começa na praia do Arpoador, o estopim de uma manhã de horror. O ladrão aproveita o medo das pessoas, pega a bolsa de uma banhista e sai correndo. A estratégia da fuga já estava armada. Ele escapa protegido pelos comparsas. Perto dali estava a força policial encarregada de proteger os banhistas. Apenas 2 soldados armados e sem saber o que fazer. As pessoas tentam escapar da fúria das gangues. É uma correria desordenada. Mulheres e crianças fogem em busca de um lugar seguro. A Avenida Beira-Mar parece um campo de refugiados. Mas as gangues não param. Esta quadrilha avança em direção à quadra de vôlei. Só resta uma saída para os jogadores: proteger as famílias que estavam na barraca. Eu fiquei nervosa e peguei e agarrei com meu pai e comecei a chorar. Eu não consegui me segurar. E fiquei falando: ai pai, vamos embora daqui, eu não quero ficar aqui. Para proteger a minha filha, eu seria capaz de matar ou morrer. A audácia das gangues não tinha limite. Na caça às vítimas, os assaltantes chegavam a brigar entre eles. Um dos momentos mais dramáticos aconteceu neste trecho da praia de Ipanema. 2 quadrilhas rivais se encontraram na hora de mais um roubo. Um dos ladrões não conseguiu escapar a tempo dos inimigos, que estavam em número maior. Ele foi violentamente espancado. Perseguido, ele não resiste e cai na areia. São socos, chutes na cabeça e nenhum policial para conter as gangues. Perto dali, outra correria e outra briga entre os ladrões. O homem que está caído consegue se levantar. E agora é ele e seus companheiros que perseguem o inimigo. Mas o terror parecia não ter fim. Na hora de voltar para casa, um novo pesadelo. As gangues vinham em marcha cadenciada pelas ruas de Copacabana em direção às paradas de ônibus. Voltar para casa foi sinônimo de pavor. As gangues se espalham ameaçadoramente. Nem a polícia impede a selvageria. As gangues invadem os ônibus pelas janelas, pela porta da frente. O policial reage. Alguns desordeiros são presos. Com uma escopeta calibre 12 no ombro, este soldado tenta conter o que a esta altura parece incontrolável. O reforço policial só chega 1 hora depois.
Mas aí já é tarde. A audácia, a violência das gangues provocam revolta, indignação e vergonha nos moradores do Rio. Orla do Rio, o vai e vem das ondas, o passeio no calçadão, gente bonita andando de bicicleta na ciclovia. Numa pesquisa feita pelo Ibope, 51% dos cariocas elegeram essa a melhor área de lazer da cidade. Um espaço para relaxar e se divertir. Ontem, a área preferida dos moradores do Rio virou uma espécie de refúgio. O calçadão era o único lugar possível para escapar do arrastão. Tentar proteger crianças, brinquedos, objetos pessoais. Aqui, milhares de pessoas esperavam encontrar alguma segurança. Espalhados pela orla, policiais militares, guardas da Rio Tour e seguranças particulares de hotéis ficaram praticamente impotentes diante do tumulto. Hoje, a PM anunciou um reforço no policiamento para os próximos fins de semana. Com o dia calmo e a praia vazia, carros patrulha passaram o dia percorrendo a orla. A paz aparente só não diminuiu a revolta dos cidadãos. Estamos envergonhados diante dos nossos visitantes. Quando a gente sai do Rio, o Rio agora só é conhecido pela violência. Está sendo pensado um projeto emergencial de atividades de cultura, esporte e lazer em algumas das regiões de onde afluem as populações, não com o objetivo de impedi-las de ter alternativa da praia. O governador Leonel Brizola não estava no Rio durante o fim de semana. Ele chegou hoje cedo da Alemanha, onde acompanhou o funeral do ex-chanceler Willy Brandt. Comando da Polícia Militar do Rio. Não sei se você recebeu a matéria que aconteceu há algum tempo atrás, falando sobre a violência no Rio de Janeiro, que eu não vejo muita diferença do que acontece hoje, mas não ocorreram intervenções no passado, né? E eu volto a dizer, estávamos prestes a ter agora a discussão e a votação sobre a reforma da Previdência, mas só que o governo, como não conseguiu a maioria dos votos, resolveu fazer essa manobra para poder ganhar tempo e, por que não, obter mais votos aí para aprovar a reforma da Previdência. Isso é fato. É uma pena, porque é uma pena ter que fazer isso e ter que conscientizar os outros parlamentares acerca de um assunto tão importante que seria a reforma da Previdência, abaixar, realmente diminuir o peso do Estado correndo em cima do cidadão de verdade, né? Tantas pessoas aí ganhando muito e outras pessoas ganhando quase nada. É a nossa realidade. Então, para você poder entender, o poder do interventor, né, no caso do interventor no Rio de Janeiro, ele tem quase um poder de governador. Veja a explicação aqui da Globo News acerca do assunto, para você poder ter um pouco do que pode fazer um interventor em relação à segurança pública no Rio de Janeiro. Então a gente tem aqui justamente este general, que é o interventor escolhido pelo Palácio do Planalto. Quem é ele? Walter Souza Braga Neto. Ele é um general 4 estrelas, é o posto mais alto que existe dentro do Exército Brasileiro. Tem 43 anos de Exército, é um profissional bastante aplicado, de acordo com o pessoal do Exército lá, e não diferentemente de um militar muito duro, né? Ele já tem uma relação com o Rio de Janeiro, trabalhou na coordenação da segurança das Olimpíadas do Rio de 2016, trabalhou muito fortemente na área de inteligência do Exército e hoje, como estava desde 2016 no Comando Militar do Leste, ele comanda 50 mil pessoas. Ele já tinha um efetivo ali mais ou menos de responsável por 24% dos militares brasileiros em suas mãos. E agora então ele acaba tendo essa mesma quantidade no próprio Rio de Janeiro. E quem é que ele vai controlar daqui para frente? São todos os homens da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E não para por aí. Ele também vai controlar o pessoal dos bombeiros, agentes penitenciários. Vamos prestar atenção, né, nos presídios do Rio de Janeiro. Não é diferente a realidade dos outros estados, mas também por lá tem muito problema. E a Defesa Civil. Então, todos esses homens e mulheres aqui, sob um efetivo de 50 mil pessoas, não respondem mais ao estado do Rio de Janeiro. Eles respondem diretamente a este general. Vamos seguir aqui para mostrar a área de atuação. Ele não consulta o governo do estado em momento nenhum.
ele tem autonomia total para quê? Para definir as medidas e as ações da segurança pública do Rio de Janeiro daqui para frente. E pode pedir ao governo federal bens, serviços e servidores. Se ele achar, a gente precisa de mais homens das Forças Armadas, eu preciso de dinheiro, eu preciso de equipamento, ele pede ao governo federal. Por quê? Esse decreto de hoje deixa muito claro lá que o general fica subordinado especificamente ao presidente Michel Temer, a mais ninguém. Então, essas medidas e esses bens e serviços, se ele, a algum momento, precisar, ele se reporta a Brasília, ao Palácio do Planalto. Ele não tem por obrigação, por dever, se reportar a Luiz Fernando Pezão. É claro que a gente sabe que tem que haver uma relação. Hoje eles saíram aqui de Brasília e voltaram em um voo juntos para o Rio de Janeiro, porque não se pode simplesmente jogar tudo fora que estava em ação no Rio de Janeiro. Tem que ter uma troca? Tem que ter uma troca, mas a palavra final não depende do Estado do Rio de Janeiro. E o general hoje, aqui em Brasília, deu uma rápida entrevista coletiva dizendo que já tem ações que estão em andamento no Rio de Janeiro e que isso vai ser colocado ainda mais em prática. Vamos ouvir, por favor. Já existe um Estado-Maior conjunto operando no Rio desde o início da Operação Rio, tá? Que nós chamamos de Operação Furacão, com a participação de todos os órgãos, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, ABIN, todos os órgãos já estão participando. Então isso continua, tá? Só vai haver uma maior integração. Nós vamos procurar colocar todos numa maior integração. E as operações vão continuar nos mesmos moldes. O que nós vamos tentar fazer é colaborar junto com a segurança pública para otimizar o trabalho dessa segurança pública no Rio de Janeiro. Já existe isso. Bom, a gente viu o ministro da Defesa, Raul Jungmann, dizendo que as forças federais não têm poder de polícia, né? Então, a polícia do Rio de Janeiro continua com a sua autonomia, obviamente, mas as forças federais vão ajudar ainda mais e não dependem mais de uma combinação entre... Bom, mas aí foi uma explicação sobre o papel do interventor no Rio de Janeiro, a Globo News explicando sobre a situação. E a grande problemática da situação é essa. Se o Rio de Janeiro está passando por isso há tanto tempo, por que só agora que as autoridades resolveram abrir os olhos para essa situação? E há muito tempo eles estão passando por isso. Outro ponto importante que nós devemos analisar e refletir, com tantas secretarias, com tantas regalias que outras secretarias têm, por que o Estado do Rio de Janeiro não fica só com o básico, que é saúde, educação e segurança? E não entrega as outras secretarias, porque não, não entregam outras funções do Estado, no caso do Rio de Janeiro, para a iniciativa privada, para poder elaborar serviços mais eficientes? É uma pergunta a se fazer, porque um carnaval tão caro quanto o Rio de Janeiro, e hoje eles não têm dinheiro para fazer a segurança do Estado, fica muito complicado, É uma coisa que realmente não dá para compreender isso. A gente acaba de sair de um carnaval que custou 2 bilhões para o governo, para o Estado, para o povo, e hoje eles não têm dinheiro para poder sustentar o aparato de segurança no Estado. Então, assim, é uma incoerência, realmente é uma incoerência. Por que não passa a cultura, por que não para a iniciativa privada, para poder desafogar o Estado? Não é verdade? Então, aí chega nesse ponto de violência que é necessário uma intervenção militar, que, na minha opinião, uma intervenção militar, vamos dizer assim, meio que política, porque de fato não é. Realmente, de fato não é. Porque o próprio ministro da Defesa já falou que os militares realmente não têm tanto poder de polícia, e tem acontecido tanta coisa lá com os soldados, eles têm passado cada humilhação nas ruas do Rio de Janeiro, que realmente chega a ser absurdo. Eu recebi esses dias um vídeo no WhatsApp dos militares sendo motivo de chacota na rua, a molecada tirando onda dos militares, ou seja, os caras estão indo para trabalhar, eles estão sendo realmente avacalhados por parte da população. Isso aí está errado. Acabou o respeito total. Lógico, uma coisa não justifica outra, mas chegar a esse ponto de desequilíbrio, o Estado chegar a esse ponto de desequilíbrio, realmente tem que acontecer uma mudança. A oportunidade está nas mãos do povo. Esse ano vamos ver se eles vão mudar realmente. Tem uma solução? Tem. Realmente tem.
enxugar esse estado obeso, que a gente vive hoje num estado obeso, gordo demais, com tantas regalias, com tantas, sabe, com tantas coisas boas para políticos, para governantes e pouco realmente para a população. A contrapartida dos impostos, elas não têm realmente alcançado de fato a população. Talvez por isso que a violência ela tem aumentado. E não é só no Rio de Janeiro, mas em todos os lugares, tá bom? Vou deixar esse vídeo gravado. Um abraço, Edgar, Júlio, todos que entraram aí na live, comentaram, tá bom? Vou terminando por aqui. Bruno Valdivino, muito obrigado. Anderson, o Souza, o Júlio, o Julião, um abraço, Júlio, Edgar, também a Bruna participaram. Gente, uma boa noite e logo mais estaremos debatendo aí mais assuntos relevantes. Deixando bem claro, eu sou a favor sim da intervenção, ela tem que acontecer, mas só que ela tem que acontecer de fato e não uma intervenção que seja para fins políticos, para maquiagem política. Aí realmente não adianta nada, aí realmente não vai mudar a situação. Intervenção para maquiagem e para fins políticos não vai dar em nada. E mais uma vez eu reforço, é uma vergonha, é realmente uma vergonha o governo não ter conseguido aí os votos que eles tanto almejam, né, para a reforma da Previdência, e o desfecho de tudo isso foi fazer essa intervenção para poder cancelar a votação na Câmara, né, na Câmara dos Deputados e depois consequentemente no Senado, para poder aprovar a PEC aí, né, que fala sobre o tema constitucional Previdência Social. Então, assim, é uma vergonha os políticos não querer, sabe, ficar nesse embate político acerca do assunto tão relevante para a população. Falta também por parte do governo falar de uma forma mais clara e mais transparente acerca da reforma da Previdência, que por mais que as pessoas não entendam, mas ela tem tudo a ver com essa intervenção no Rio de Janeiro, tem tudo a ver, porque a intervenção só aconteceu porque essa semana iriam ocorrer as votações aí e as discussões da reforma da Previdência, e devido à intervenção ficou cancelada, ficou suspensa, né, a discussão e a votação, e agora eles estão nessa situação com a reforma da Previdência e com a intervenção militar. E detalhe, corremos o risco, nós estamos correndo o risco dos nossos impostos aí aumentarem devido aos custos dessa guerra, vamos dizer assim, entre aspas, no Rio de Janeiro, hein? E a população mais uma vez vai pagar com o próprio bolso, do próprio dinheiro, né? Segurança a gente pagando aí 2, 3 vezes. Aí o Brasil, aí não tem como aguentar. Por que ao invés deles criarem um ministério para fazer essa situação da intervenção militar, por que eles não acabam com o fundo partidário? Por que eles não suspendem, né, o tal do fundão eleitoral? Poxa, a gente está um ano de eleição, e vocês sabiam que esse ano os partidos políticos eles vão receber mais de R$1 bilhão para poder financiar a eleição, a campanha desse ano? Olha só, e o presidente quer criar impostos para poder financiar, para arrecadar fundos para poder financiar a guerra no Rio de Janeiro. É um absurdo isso, é um absurdo. Como é que pode isso? Criaram um ministério, foi criado um ministério, uma pasta com funcionários, ministros, tudinho, só para fazer essa situação do Rio de Janeiro. E agora eles alegam não ter dinheiro para sustentar essa guerra, vamos dizer assim, armamento, hora extra e tudo que vai financiar o aparato de guerra do Rio de Janeiro, da intervenção militar. Mas só que eles não acabam com fundo partidário, mas só que eles não acabam com fundão eleitoral. Gente, é um absurdo, é uma incoerência. Esse ano os partidos políticos vão dividir mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão. A gente, olha só, nós acabamos de receber o tal do kit da TV digital. Esse kit ele custou mais de R$3 bilhões para os cofres públicos. Não é pouco dinheiro não, gente, é muita grana, Foi financiado com o nosso dinheiro.
a nossa grana indo aí, ó. E hoje o governo não tem dinheiro para poder ajudar o Rio de Janeiro na intervenção militar e vai criar mais impostos para poder arrumar essa guerra, para poder financiar essa guerra, combustível, armamento e uma porrada de coisas. Gente, é um absurdo, realmente é um absurdo. Não dá para ver coerência num governo que segue acabando com o nosso país, num estado tão gordo, tão obeso, que não acaba com as regalias deles e querem acabar sempre com o cidadão, tá bom? Vou deixar essa live gravada. Lembrando, poxa, isso deveria mudar. Aliás, nós temos o poder de mudar esse ano, então vamos mudar isso esse ano. Ver pessoas que realmente têm esse perfil de deixar o Estado um pouco mais magro, acabar com tanta secretaria, acabar com tanta empresa pública que só serve para cabide de emprego, e para curral eleitoral. Tudo isso tem que acabar, e existem pessoas que realmente estão dispostas a acabar com isso. Não é fácil, mas só que existem pessoas realmente para poder que vai realmente bater de frente com essa situação. Agora, o que realmente não pode é, poxa, a gente pagar por essa guerra que não é nossa. A guerra não é nossa. O Cabral, ele roubou, ele saqueou o Rio de Janeiro, mais de 200 milhões de reais. E agora eles não têm dinheiro para poder financiar as Forças Armadas no Rio de Janeiro. Dá para compreender um negócio desse? É um custo muito alto. E não falam em acabar com as regalias deles. Vocês podem analisar, assistam os jornais sérios. Assistem jornais sérios. E pensem. Eles não pensam, eles não falam em acabar com as regalias, em diminuir salário deles, em acabar com secretarias. Muito pelo contrário, eles criam mais ministérios, criam secretarias, criam mais situações para poder arrancar dinheiro do povo e fazer algo que é mais do que obrigação deles, que é dar segurança. Que é dar segurança para a população. Que é dar segurança de verdade para a população. Então, assim, vocês parem para analisar e pensar nesse fato. É muito complicado. Isso que está acontecendo no Rio de Janeiro vai acabar que a população do Brasil vai pagar por isso. Vai pagar e acaba pagando caro. Acaba pagando um preço muito caro. Com impostos altos, taxas elevadíssimas, e mudança de fato não acontece. E mudanças realmente de fato não acontecem. Então, assim, eu sou a favor, realmente eu sou a favor da intervenção, mas eu não sou a favor de uma intervenção que seja para fins políticos. Que seja para poder camuflar algo que realmente eles não vão arrumar, só vão colocar um remédio ali para poder amenizar a dor do povo. Entendeu? Beleza, pessoal, uma boa noite, Luciano, Luiz Fernando, Bruno, Anderson, Júlio, todo mundo aí que está online, Ricardo. Gente, um abraço. Compartilha essa live, baixa aí no seu aplicativo e vamos continuar a nossa luta aí falando sobre esses temas, tá bom? Se vocês quiserem deixar temas, links de vídeo, pode deixar aí no comentário que a gente vai baixando e conforme a gente for fazendo as lives, a gente vai discutindo os temas, tá bom? Um abraço, pessoal.